E quero partilhar com os irmãos, primeiro, algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Durante o tempo de férias, nós não podemos tirar férias para Deus. E lia um devocional que falava do amor eterno de Deus. E o texto é Jeremias 31. E quero partilhar este devocional para depois meditarmos neste tema, o amor eterno de Deus. E diz Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, a parte final do versículo 3. Há muito que o Senhor me aparece, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso em benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí. E realmente veio à minha mente uma avaliação do grande amor da minha vida. E, na verdade, Deus me tem dado tantas pessoas especiais na família, na igreja, na sociedade, mas, na verdade, o amor maior que temos que valorizar e manter sempre vivo é o amor eterno de Deus. O amor eterno de Deus existe desde sempre. Deus nos ama de uma forma extraordinária que nós não podemos nem sequer imaginar. E quando conhecemos Cristo, nós podemos experimentar a bondade deste amor eterno. A nossa relação com Deus deve ser envolvida, premiada com este amor eterno transformador. O amor de Deus é perfeito e Ele revela-se em atos, em testemunhos, em mudanças na nossa vida. Este amor sustenta-nos, encanta o nosso coração, amplia os nossos horizontes, pinta a vida de cores tão maravilhosas, faz-nos sorrir, chorar, tocar, olhar, orar, exaltar e amar. Amar este Deus que é eterno, este Deus que se preocupa conosco. Um amor que preenche, transforma, alegra e potencializa a nossa vida para amarmos como devemos amar. Por isso, no meio de uma vida tão fugaz, temporal, nós precisamos de avaliar o nosso amor por Deus. Como é que está? Como é que está o teu primeiro amor? Será que está enfraquecido, ausente da tua vida? Então, se o balanço que fazes é negativo, deixa tudo e corre para os braços do Senhor. Apressa-te a buscar este amor sem o qual tu não podes viver, sobreviver, resistir às tempestades da vida. Retribui o eterno amor de Deus com amor e obediência. Se o fizeres, então tu poderás experimentar este amor eterno. E convido os irmãos a abrirem no Salmo 107, para meditarmos neste amor eterno. O Salmo 107. Na verdade, Deus é bom. O seu amor, a sua bondade são eternos. Ao vermos
incêndios, desastres, guerras, mudanças climáticas e tantas outras desgraças no nosso mundo que têm ceifado, destruído vidas, bens. Muitos, diante de toda esta realidade, questionam: onde é que está Deus? Será que Deus existe? Mas, meus irmãos e meus amigos, os males desta vida em nada diminuem a bondade de Deus. Estes males, estes problemas existem resultado da queda do homem. O ser humano escolheu pecar e toda a natureza passou a sofrer as consequências da nossa escolha, dos nossos pecados. Mas a boa notícia é que Deus permanece eternamente bom. Pois se Deus deixasse de ser bom, Ele deixaria de ser Deus. Por isso, podemos descansar. Ainda que os amores da nossa vida diminuam ou desapareçam. Hoje está na moda dizer: eu já não te amo. Eu perdi o meu amor por ti. Mas o amor de Deus não se perde. É eterno. Dura para sempre. E é isso que nós vamos ver neste Salmo. O Salmo 107, que nos deu a base bíblica. Mas depois teremos um salmo que eu convido os irmãos, neste tempo ainda de contemplação, para meditarmos, para refletirmos. O Salmo 107, que lemos neste início de culto, ele convida cada um de nós a render graças ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. E no final deste salmo diz: quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Irmãos, Deus é bom. E na Trindade nós vemos esta bondade em todas as pessoas que constituem a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três possuem a mesma bondade eterna. Deus Pai é bom, Deus Filho é bom, Deus Espírito é bom. E na verdade, como diz Neemias 9:17, Deus perdoador e clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em beneficência. Deus Filho é bom. No Evangelho de João, no capítulo 10, verso 11, diz: Jesus é o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas ovelhas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João completa dizendo que ninguém tem maior amor do que este: dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Deus Espírito é bom. Neemias 9:20. E deste o teu bom Espírito para os ensinar. Não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador da parte do Pai, que estará sempre convosco. Meus irmãos, Deus é bom. Deus, no seu amor, nos garante que haverá sempre apoio, ajuda, auxílio. Mas o Salmo 136 é realmente uma resposta às perguntas que nós podemos levantar.
a quem louvar e adorar neste tempo. O homem é mau, mas Deus é bom. E isso nos conforta. Por isso, no Salmo 136, nós temos nos primeiros 3 versículos a resposta a esta pergunta: a quem louvar e adorar? E a palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 136, nos primeiros 3 versículos: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. 23 vezes este salmo apresenta, melhor dizendo, 26 vezes a expressão benignidade, a sua benignidade dura para sempre. O que é que isto significa? A sua bondade, o seu amor é eterno, não acaba, não cessa de acordo com as circunstâncias. Por isso, devemos louvar ao Senhor. Porquê? Porque Ele é bom. Irmãos, somos chamados à gratidão, a agradecer ao Senhor, a louvar ao Senhor diariamente, não apenas ao domingo, à quarta-feira, todos os dias da nossa vida. Ele é o Senhor. Reconhecer Deus como o nosso Senhor, o senhorio da nossa vida, o dono de todas as coisas, aquele que nos dá aquilo que nós não merecemos. Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Quem é o líder máximo? Deus é soberano. Ele está acima de tudo e de todos os poderes humanos ou espirituais. Existem muitos deuses menores, mas só Deus é supremo. E a tendência humana natural é para criarmos deuses pequenos, ídolos na nossa vida. E muitas vezes nos afastamos de Deus para nos apegarmos aos nossos ídolos, muitas vezes construídos com as nossas próprias mãos. Filhinhos, disse João na primeira carta, capítulo 5, versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mateus diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Deus é digno de louvor, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor das nossas vidas. E devemos adorar o Senhor não só por aquilo que Ele faz nas nossas vidas, mas por aquilo que Ele é, o caráter de Deus. Deus é bom, mesmo que eu não entenda tudo o que está a acontecer na minha vida. Dificuldades, problemas, lutas, todos os crentes enfrentam. A palavra do Senhor nos conforta dizendo, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. A bondade de Deus está na nossa vida e ela dura para sempre. Aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e Rei, então temos a certeza do amor eterno de Deus nas nossas vidas. Nos versos 4 a 9 deste mesmo salmo, nós vemos de forma prática este amor eterno. E os versos 4 a 9 diz, aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para governar de dia,
a lua e as estrelas para presidirem à noite. Meus irmãos, a natureza, a criação, é uma prova da bondade de Deus. Deste Deus sábio e criador. Deste Deus que não fez as coisas por acaso, com ordem, com propósito. Toda a criação testemunha a misericórdia eterna de Deus, ao único que faz grandes maravilhas. O homem muitas vezes está envolvido em destruir, em explorar a natureza e por isso sofremos muitas vezes. A criação é uma expressão do amor eterno de Deus. Cada pormenor, cada detalhe que Deus faz, os céus, a terra, os lumiares, tudo é resultado da sabedoria e da graça divina. Deus tem um propósito em tudo aquilo que criou. Estendeu a terra sobre as águas. Quem fez isto foi o Senhor, não foi nenhum arquiteto. A criação é, sem dúvida, uma maravilha quando nós desfrutamos dela, quando nós respeitamos também os seus limites. E isto nos mostra como Deus, desde o princípio, pensou em nós, se preocupou com as condições para nós podermos viver e desfrutar com alegria daquilo que o Senhor nos deixou na criação. Nos versos 10 a 16, nós vamos encontrar algo muito prático também. A libertação que vem de Deus. Na experiência do povo de Deus, de Israel, nós podemos ver como Deus libertou o povo. Na história do povo de Israel, nós vemos a nossa história. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o êxodo. Deus abriu um novo caminho onde não havia nenhuma solução. Com a sua forte mão dividiu o Mar Vermelho e conduziu o seu povo pelo deserto. Deus é maravilhoso. Deus está ao nosso lado. O êxodo foi a grande manifestação clara da graça divina. Deus tirou o seu povo do Egito. Deus os sustentou no deserto. Deus os guiou até Canaã. Uma libertação não natural, humana, mas sobrenatural. O próprio Deus fez isto. A libertação, a redenção que vem de Deus não depende de nós, do nosso esforço, do nosso empenho, mas é Deus que liberta, é Deus que sustenta, é Deus que guia. Como diz a palavra do Senhor, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E na parte final deste salmo, nós vemos aquilo que devemos a Deus: glória e honra ao Deus vitorioso e provedor. O salmista lembra lutas e batalhas que o povo do Senhor enfrentou. A travessia no deserto foi dolorosa, tremenda. A batalha contra reis poderosos, Seom e Og, que tudo fizeram para impedir o povo do Senhor de prosseguir, de alcançar as vitórias que Deus tinha para o povo. E poderíamos olhar para Números, Deuteronômio e ver todas essas situações que o povo viveu, que o povo experimentou. Todas as conquistas de Israel não se devem à capacidade dos militares, dos soldados, mas ao poder de Deus. Tudo lhes foi dado. Nada foi conquistado pelas suas próprias mãos. É Deus, meus irmãos, que nos dá vitórias. Ele abre portas,
Ele derruba gigantes e Ele oferece aquilo que nos promete. É aquele que se lembra de nós quando nós somos humilhados. O Senhor nos ama, o Senhor nos protege e podemos viver este amor em momentos de tribulação e sentir que o Senhor cuida de cada um de nós em particular. Nos versículos finais do Salmo 136, o salmista fala da sua experiência pessoal. Deus se lembra de nós, Deus se lembra de mim, Deus se lembra de ti. A história do Velho Testamento ilustra isso. Mas esta mesma bondade que Deus teve para com o seu povo continua disponível para cada geração, para cada um de nós. Que encorajamento é para nós hoje saber que Deus está pronto a abençoar as nossas vidas, a abençoar as nossas famílias. Deus não apenas agiu no passado, Ele continua a agir no presente, a cuidar de cada um de nós em particular. O passado do povo de Deus, as suas lutas e vitórias, é a base para nós desenvolvermos uma fé e uma adoração genuína hoje. Este Salmo 136 aponta para Cristo Jesus e não para Moisés. Moisés foi o libertador do povo de Israel, mas Cristo é o nosso libertador. Jesus Cristo foi à cruz para morrer por mim, por ti, por nós. E por isso nós temos esta liberdade, esta esperança. Deus é bom. E Ele é bom porque o seu amor é firme, porque o seu amor é leal, porque o seu amor é duradouro. E isto é a aliança que Deus tem com o seu povo, de fidelidade, de compromisso. O Senhor honra os seus filhos. Por isso, meus irmãos, podemos descansar no Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso maná, Ele é a coluna de fogo que nos acompanha de dia e de noite. E por isso nós podemos dizer que o Senhor é bom. Verdadeiramente, Deus é bom para com os seus filhos. Que possamos, meus irmãos, cantar a bondade de Deus. Mas não só cantar, viver. Uma das músicas mais populares que todo o mundo está a cantar é aquela A Bondade de Deus, que tem como autor Isaías Sá. É um hino de adoração que exalta a constância, a presença reconfortante de Deus na vida do crente. É um testemunho pessoal de gratidão. É um testemunho sobre o amor de Deus e que, sem dúvida, está sempre presente. Eu cantarei a bondade de Deus. Deve ser o refrão diário da vida do crente. Um compromisso que nós temos como filhos de Deus, como adoradores, de cantar, de testemunhar a bondade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Quando diz lá nesta música, tua doce voz que me guia no meio do fogo. Há momentos difíceis, de escuridão nas nossas vidas e que nós podemos confiar no Senhor e esperar na sua fidelidade. A relação que este cântico também mostra de pai, amigo, próximo. Deus está nas nossas vidas. Por isso cantemos, meus irmãos, a bondade do Senhor, dia após dia, com testemunhos, com manifestações reais do seu poder e da sua graça. Como diz o salmista, o Senhor é meu pastor
e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é bom, o Senhor é eterno. Confiemos neste amor eterno. Esperemos no Senhor.